Boa noite, Boa noite. todos os presentes e os que estarão presentes. Boa noite, boa noite, boa noite. Continuando a nossa mensagem de esperança. Boa noite, bem-vindos, bem-vinda Jéssica. Nós vamos continuar hoje a nossa mensagem de esperança. Ei, Marlene. Bem-vinda, Márcia. Hoje continuamos a nossa mensagem de esperança fortalecida, né? A gente tem visto o que nessas 2 semanas? Primeiro, que a gente precisa aprender a esperar, né? Paulo diz que nós somos convertidos, né, para esperar Jesus do alto, ele que nos livra da ira vindoura. Ele diz que quando Jesus vier, nós vamos nos alegrar no Senhor, nós vamos nos alegrar nos irmãos e no fruto do trabalho que fizemos, né? Bem-vinda, Rose. E ele diz que nós queremos, quem espera por Cristo vai buscar ser santo. Ele fala também que a gente deve consolar uns aos outros, principalmente os que morreram, porque Jesus vai ressuscitá-los e nos glorificar na sua volta. Aí falamos de 3 motivos porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar para nos glorificar e ressuscitar os mortos, ele vai voltar para julgar o mundo e ele vai voltar para estabelecer o reino dele. E nós vimos que aquela igreja está sendo guardada para o dia de Cristo, né? E as marcas da igreja dos Tessalonicenses era a obra da fé, o trabalho do amor e a paciente esperança. E aí entramos essa semana na esperança fortalecida, né? Na primeira carta ele fala dos sofrimentos que os irmãos estavam passando. Nessa ele começa dizendo que esse sofrimento os fazia dignos do reino, que era a prova do justo juízo de Deus, o fato deles estarem sofrendo. Ele diz que a fé e o amor deles está crescendo, e ele diz que nós vamos nos reunir com Cristo. Na nossa reunião com Cristo, ninguém deve se mover do seu pensamento ou entendimento. Desculpa aí. Nossa reunião, ninguém se mova por profecia, palavra ou carta, né? Como se o dia do Senhor estivesse perto, que ninguém te engane a respeito disso. E ele fala de 2 grandes sinais, né, da vinda de Cristo. A apostasia, que começou lá no começo da igreja, nos primeiros dias. João batalhou contra os apóstatas, contra os que começaram a ensinar outra coisa. Paulo contra os que estavam falando muita bobagem que não era da palavra de Deus, dizendo até que a ressurreição tinha acontecido. Depois ele nos alerta para termos cuidado com o engano da injustiça, para aqueles que não acolherem o amor da verdade para serem salvos, né, eles podem ser levados à operação do erro para dar crédito à mentira. Eu dei exemplo de Acabe, que Deus liberou um demônio, que foi um espírito de mentira na boca dos profetas dele, e ele foi para a guerra e morreu. Né? O julgamento de Deus veio sobre ele. A esperança fortalecida, que é nosso tema dessa semana, é uma esperança no Senhor. Efésios 6,10 diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando você tem esperança no Senhor, você é fortalecido nele, na força do poder dele. Isaías 40, do 12 ao 31, depois eu não vou ler, vocês podem ler. O profeta fala da grandeza do Senhor. Ele mede todas as águas na concha da sua mão, o pó da terra não é nada para ele, as nações são como pingo d'água. E aí ele fala dos ídolos: a quem você vai me comparar para que eu seja semelhante? Você não sabe, você não ouviu que o Senhor não se cansa e nem se fatiga? Ele faz forte o que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, porque aqueles que esperam no Senhor
A esperança é fortalecida porque nosso Deus é todo poderoso, Ele é forte, então Ele pode te segurar nas mãos dele, você não deve temer de modo nenhum nada que vai acontecer. Se alguém viu o pequeno vídeo que eu fiz hoje aí no Face e no Instagram, viu que eu quase fui preso hoje, né? É uma loucura que está acontecendo no mundo. Imagina se nesse tempo está acontecendo isso. Imagina quando vier a grande tribulação. Imagina você como um cristão verdadeiro. E aí agora nós continuamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tendo feito esta breve introdução. Capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, Paulo tem uma marca. Ele é grato, né? Ele está sempre agradecendo a oração, ele fala para a gente fazer ação de graças. Nós vimos isso na primeira carta, falei lá sobre gratidão, o que significa obrigado, o que significa muito obrigado. Né? Você pode voltar lá atrás e recuperar isso. E ele está agradecendo os irmãos porque Deus os elegeu, né? E os amou desde o princípio. Deus, aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação, quem vai saber como Deus fez isso? Ninguém. Né? Mas nosso Deus é eterno, todo-poderoso. Ele te elegeu. Então, se ele te elegeu para a salvação, fica feliz por isso e dá glória a ele. Em santificação do Espírito e fé da verdade, né? Somos chamados para a santidade e andar pela fé de novo. Amar a verdade, agora fé na verdade. Então, a verdade é essencial. Compra a verdade, está escrito em Provérbios, e não há vendas. Não há venda, de modo nenhum venda a verdade, de modo nenhum abra concessão para mentira, que é o pai da mentira, você sabe quem é. Versículo 14, para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus. Então, o evangelho que nós ouvimos e que Paulo é um dos campeões do evangelho, porque 70% de todas as referências à palavra evangelho no Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então, o evangelho nos chama para alcançar a glória. Alguém escreveu um livro, não lembro o autor, que fala assim, destinados à glória. Né? Se você entregou sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados e se entregou ao Senhor, seu destino é o trono, seu destino é a glória, seu destino é ser parecido com o Senhor, seu destino é receber um corpo de glória. Por isso a nossa fé deve ser fortalecida no Senhor. Aleluia, amém? E aí ele continua, versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Uma tradição que é ensinada por palavra ou por carta nossa. Ou seja, Paulo dizendo, ele como uma autoridade, né, um apóstolo com autoridade, a pregação e a palavra dele, as cartas que ele escreveu, foram inspiradas por Deus. Então, essa boa tradição, não a tradição segundo o homem, mas a tradição segundo Deus. Né? E aí ele diz no versículo 16, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Jesus, o Deus e Pai, ou Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, ou Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, é um só. Né? Ele nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Então, fica consolado pelas boas palavras. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens. Por isso a graça se derramou em teus lábios. Falando de Jesus. Né? Isso é lindo, Salmo 45. Né? E aí vai. E o próprio Senhor Jesus nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações.
né? Que Deus console os vossos corações, porque eles estão sofrendo, os irmãos. E ele está dizendo que quem estiver no tempo do fim vai sofrer mais, porque Jesus vai voltar trazendo alívio debaixo das suas asas e nos ressuscitando, se tivermos mortos, ou nos transformando, nos dando um corpo de glória. Que ele console os seus corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Que ele te console, que ele te fortaleça, que ele te esconda à sombra das suas asas, para que você pregue o evangelho, né? Toda boa palavra, e sirva, e abençoe, e ame as pessoas, e lave o pé dos irmãos, e faça uma obra de amor, obra da fé, obra do amor, né? Isso que o Paulo nos encoraja aqui. E continuando, entrando já agora no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, vamos ver o que ele diz. No demais, irmãos, porque ele começa a tecer o final do que ele está pregando. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Eu podia também, né, dizer como Paulo, né? Orem por mim, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, ou seja, que a palavra da pregação ela possa atingir muitas vidas. É por isso que eu estou amando isso. Né? Semana passada nós tivemos mais ou menos cerca de umas talvez 500 visualizações e 40 compartilhamentos, e essa semana nós estamos caminhando para alcançar. Eu quero a sua ajuda para a gente alcançar o máximo de pessoas, não por mim, mas pela palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, que ela vá no caminho que Deus... Essa é a palavra que Deus destinou, ela não voltará para mim vazia, ele falou. Que ela não volte vazia, que ela produza fruto, que ela seja glorificada, que a palavra do Senhor cresça. Em Atos tem uma marca fantástica no livro de Atos. Cada divisão do livro de Atos fala que a palavra se multiplicava, a igreja crescia, a palavra era edificada, a igreja era edificada, a palavra crescia, a palavra se espalhava. Então, que ela se espalhe, ela produza fruto, porque a palavra de Deus é uma semente poderosa. Se você deixá-la cair no seu coração, ela vai produzir fé no seu coração, você vai seguir a Jesus Cristo e sua vida nunca mais será a mesma, que você vai ser possuído, no bom sentido, pelo vírus do Espírito de Deus, que vai entrar no seu coração e mudar toda a sua vida, não pelo vírus que mata, mas pelo vírus que dá vida. Jesus Cristo te dá isso em nome de Jesus. E ele fala que a palavra tenha livre curso, seja glorificada, como também o é entre vós. Então a palavra dos Tessalonicenses, ele estava pregando para todo lado, ela estava se espalhando, sendo glorificada e abençoando muita gente. E ele pede oração por ele, por isso. Eu também peço oração por mim. Que Deus me dê graça de pregar o Evangelho e que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Espero que a fé seja sua. Espero que a verdadeira fé habite o seu coração. Fé não é fazer alguma coisa religiosa. Fé é quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, e quando você crê que ele morreu pelos seus pecados, foi morto, crucificado, enterrado, sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia para te justificar diante do nosso Deus e Pai, porque a salvação é uma questão legal, é uma questão de justiça, porque todo homem pecou, está destituído da glória de Deus, não pode entrar na presença de Deus, mas se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, se você se arrepende disso, se você confessa a Cristo, dá vida a Ele, entregue-se a Ele, crê que Ele morreu e ressuscitou, então você pode ser ou será salvo. Aí vai depender do Espírito Santo mover no seu coração.
e te levar por esse caminho de salvação. Eu oro para que o Espírito Santo te leve por esse caminho, né, que a Bíblia diz que ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a fé pode ser de todos, porque Deus quer que todos sejam salvos, mas não é de todos. Aqueles que antes nós vimos ontem, que se deixam enganar, que vão não acolher o amor da verdade. A verdade é que eu acabei de dizer para vocês. Só Jesus Cristo salva. Né? Minha religião, sua religião nos salva. Ninguém mais tem poder de interceder por você diante do Pai, porque só Jesus Cristo derramou o sangue e morreu naquela cruz. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, livre-se dos outros, ok? Então aí vem, fiel é o Senhor, ele diz, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel para nos confirmar ou nos firmar com Ele, ou nos fortalecer na nossa esperança, que é o tema da nossa mensagem dessa semana. Deus é fiel para nos fortalecer e nos guardar do maligno. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, uma das frases que ele orou é: livra-nos do mal, ou guarda-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Livra-nos do mal de quem? Do maligno, porque ele tenta você, ele oferece o mundo para você, como ofereceu Jesus, ele te tenta para você fazer coisas que Deus não quer que você faça, e se você faz, você cai em pecado. Então, que Deus te dê graça para você entender que essa oração, né, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do maligno, só Deus pode te livrar do maligno, só Deus pode te livrar da tentação. Por isso você deve entregar seu coração a Ele, confiar nele, o mais Ele fará, porque Ele é fiel. Agora, Deus não é fiel ao infiel, Ele é fiel aos fiéis, Ele é fiel àquele que crê nele, Ele é fiel porque o meu justo, ele falou, viverá da fé, o meu justo viverá da sua fidelidade para comigo. É isso que Jesus ensina, é isso que Paulo ensina em Romanos 1, 16, 17. E aí ele diz, fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno, e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Né? E o que eu posso falar para você, como Paulo falou para os irmãos? Sabe que tem uma ordem de Deus que a gente pode passar, né? Em Atos 17, versículo 30 e 31, Paulo diz lá na pregação dele que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se até hoje você não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo e tem sido ignorante, Deus não leva em conta isso. Mas agora Deus ordena que você se arrependa. Por que Ele ordena que você se arrependa? Uma ordem que você tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, peça perdão a Deus, reconheça que é um pecador, porque Ele determinou um dia que Ele vai julgar o mundo através de um homem que Ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o justo, o juiz futuro. Jesus diz em Mateus 25, quando vier o Filho do Homem, então se assentará no trono de glória e julgará o mundo, julgará todas as nações, todas as pessoas vão ser julgadas. Por isso você tem que estar escondido à sombra das asas dele, essa é a verdade. Então, confiamos que vocês vão fazer isso, que vocês estão ouvindo e que Deus te abra o coração para você crer. Né? Tem outra passagem em Atos que diz que Deus abriu o coração de Lídia e ela creu e ela se entregou ao Senhor. E o versículo 5, ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ou seja, o Senhor conduza o seu coração para o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo
E tendo sido derramado, agora você tem o poder de amar. Então você tem o poder de amar com o mesmo amor com que ele amou. Então Deus nos conduz ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Essa paciência, a paciente esperança. A esperança e a paciência são irmãs, andam de mãos dadas, porque quem espera deve esperar pacientemente. Jesus Cristo vai retornar e nós pacientemente devemos esperá-lo. Nós devemos viver uma vida que dê glória ao nome dele, que honre o nome dele, que glorifique o nome dele. Amém? Aleluia. Isso, queridos irmãos, nós vamos até aqui hoje. A esperança fortalecida é aquela onde o cristão verdadeiro lança sua confiança no poder, na glória e na majestade do Senhor, porque não tem outro semelhante a ele. E aí ele diz, quem espera no Senhor renova suas forças. Então é o momento de renovar suas forças, de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como Paulo falou, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então que o poder de Deus entre na sua vida, na pessoa do Espírito Santo, e te dê energia, força, poder para vencer o mal. Em nome de Jesus. É isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Quero orar também pelo nosso país, atravessando mudanças. Pessoas não estão entendendo muito bem as coisas, outras sim. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Se você está aí, ore comigo. Depois que se você sair, compartilhe essa palavra. Vamos espalhar isso aí. Essa palavra bendita tenha livre curso. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Teu é o reino, é o poder, tu é a glória para sempre. Amém. Não há outro semelhante ao nosso Deus, não há outro como o Senhor que cavalga sobre as nuvens para nossa ajuda. Não há outro como o Senhor que é como uma rocha no deserto, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Não há outro como o Senhor que é como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Não há outro como o Senhor que anda sobre as nuvens, que dá ordem aos anjos, que dá ordens para que as coisas sejam assim, elas são, que faz toda a sua vontade. Deus, um momento sério que vive o mundo, nós te pedimos socorro do Senhor. Te peço socorro do Senhor para o nosso Brasil. Eu te peço socorro do Senhor para o nosso presidente, para ele governar com graça e com sabedoria, agora mesmo, quando mudanças têm acontecido. Que o Senhor tenha misericórdia dos governadores, prefeitos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu fiz um vídeo antes, não sei se você viu, que foi por isso assim que eu fui ameaçado de ser preso. É incrível, né? Eu chegando de uma cidade para outra, no interior aqui, chegando na casa da minha mãe, 2 cidades do interior pequenas, fui barrado nas 2, tá bom, tudo bem até aí, não tem problema. Mas aí me perguntaram nome, endereço, identidade, CPF, etc. E eu falei, eu preciso de te dar tudo isso? Não tenho certeza se isso é legal o que você está fazendo. E aí a pessoa disse, você não está querendo me dar a sua identidade? Deve ser porque você tem algum problema. Deve ser que você está fugindo, alguma coisa. Eu vou chamar a polícia. Você acredita nisso? O cara me ameaçou. Eu falei, você está me ameaçando? Foi uma situação tensa. Aí, dê-me identidade. Espero que eles não usem por outro motivo, né? Mas é loucura, uma loucura, porque eu fui para Belo Horizonte e voltei, fui para Belo Horizonte, com toda a rigidez que tem lá, ninguém está fazendo barreira para pedir CPF, identidade das pessoas, mas cidadezinha do interior que não tem nenhum infectado, o povo tá maluco.
né? Os prefeitos estão achando que eles são Deus. O que, que é? Que coisa louca. Se nesse tempo de paz isso acontece, imagina quando for no tempo de guerra, no tempo de luta e no tempo da grande tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu fiquei um pouquinho irritado, depois eu engoli em seco e dei as respostas que eles queriam. Mas é incrível, é incrível, não sei como é que é. Bom, Deus sabe, Deus está no controle, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos encerrar aqui. Então, peço que vocês compartilhem